voz não é minha voz. Olá, tudo bem? Hoje é dia 8 de março, dia dedicado, Dia Internacional da Mulher. Eu quero parabenizar a todas as mulheres, em especial aquelas que seguem o nosso canal, que estão aqui com a gente todos os dias. A todos vocês, o meu abraço, o meu carinho e a minha cumplicidade, tá bom? E para homenageá-las, um vídeo do lançamento do livro Fio de Corte. É um livro de poesia feminista, a autoria da Lucelena Ferreira, Ângela Brandão e Ilana Eleá, queridíssimas amigas, grandes poetas. Espero que vocês gostem e esse é o nosso presente no Dia Internacional da Mulher. Um grande abraço. Bom, aproveito a oportunidade para lhe convidar a participar do Tom de Prosa dessa quinta-feira com o médico e professor Francisco Ora. Será uma boa prosa, falaremos de arte, de literatura e do sono. Espero você lá no Tom de Prosa, quinta-feira, às 19 horas. A poesia, ela traz um olhar desacostumado sobre as coisas. Por isso ela é muito importante, para que a gente, tanto quem escreve quanto quem lê, se sinta sacudido. Quando eu penso a expressão poética, é um lugar de extrema liberdade para mim. É um lugar tranquilo do voo do humano. É quando a condição humana, que é feita também pela palavra e pela comunicação, ela tem a liberdade de se expressar sem as amarras das estruturas. Não era uma intenção de escrever um livro, era uma troca, era uma vontade de dialogar desde o lugar desencapado e poderoso da poesia. É um livro que traz um resgate, mais que um resgate, traz um elogio, uma louvação à nossa linhagem de matriarcas, também, entre outros temas, né? Mas esse é um tema central do livro. Então a gente retoma suas histórias, seus silêncios, né? Seus dramas, suas vivências, e vamos nos percebendo parte dessa construção feminina no tempo. Eu acho que são poemas de convite para se pensar temas difíceis que passam o nosso cotidiano, que estão ali, passando a nossa relação de maternidade, a nossa relação de parto, a nossa relação com o abandono, a nossa relação com o erotismo. Fio de Corte vem de um poema da Lucelena, e que ela fala poesia fio de corte. E para a gente é uma metáfora com a lâmina cortante, com a capacidade de dividir um e depois, e também com o fio, que é uma imagem tão feminina de elo, né? E de conexão com a nossa ancestralidade, com as nossas mulheres. Né? Tanto é que no livro tem fotos, não nossas, né? Mas as fotos que representam a gente são fotos das nossas ancestrais. E aí a minha bisavó, para mim, tem um significado grande, porque a minha bisavó é uma mulher alta, do lado de um homem baixo. Mais baixo que ela, não sei se era tão baixo. A mulher mais alta do que seu parceiro, em si já é uma transgressão incômoda. Então ver aquela minha bisavó, que no início do século XX, ou seja, outro dia mesmo, estava coberta até o pescoço no interior da Bahia, com seu chale levemente curvada do lado de seu homem menor do que ela, de alguma forma me pareceu uma metáfora linda da história que a gente queria contar. Quando chegou a foto da avó da Ilana, maiô inteiro, emancipada na sua sexualidade, poucas décadas depois, com aquele sorriso aberto, já sozinha, pareceu que aquilo era um caminho contando que não era só
a avó dela, nem só a minha bisavó, mas a história dessa narração de todas nós. E para chegar na mãe da Lucilena, ao lado de suas filhas, uma herança que é poderosa e que a gente constrói todo dia. Cabe a nós desenvolver um espaço de visão da mulher, da sua experiência, do sexo, da maturidade, da maternidade, com um timbre feminino, né? Eu, pelo menos na minha geração, tudo que eu li, tudo que eu fui aprendendo sobre o que é ser mulher, né? Em todos esses campos que eu citei, eu aprendi pelo olhar masculino, que é o que me vinha, pela literatura, pelos filmes, pela poesia, né? Então eu tenho muito orgulho de trazer um contraponto com esse nível de consistência. A bisavó negra de olhos verdes. Dela, o som precário que me chega é um sussurro de além-mar, refrão das ancestrais farpadas por fétidos homens. Essas avós em pedaços, seus braços grossos e flácidos na infinita lide. Sobreviver. O corpo gotejando, gotejando. Esse quase silêncio que perdura crespo, ensimesmado no tempo, é o timbre delas florindo, ainda que timidamente, no meu. Se você pensar hoje em dia, ainda, né, no século XXI, os espaços de poder, os espaços de prestígio, os espaços de dinheiro ainda são ocupados por homens brancos. Então, assim, a gente está caminhando e internamente também a gente vai caminhando. Mas o foco para mim é isso, é que a gente possa se relacionar num mundo mais amoroso e sem hierarquia. Parece meio utópico, mas nossa mira tem que estar lá, né? Que a gente possa se aproximar desse ideal. Criar um menino com um ponto de vista feminista é libertador. É você tirar as amarras tão grossas que são colocadas nas costas desses meninos para que eles não possam expressar sentimentos, para que eles devam carregar aqui a solução dos problemas todos, de que eles devam ter coragem sempre, que eles não podem chorar, que eles têm que ficar... Eles sabem que eles têm um domínio sobre o mundo e que a mulher não teria, a menina não teria, teriam uma velocidade, que essa velocidade de ocupar o mundo, ela for diferente, mas um diferente que você qualifica como melhor. Então, criar esse menino, que é um menino que dialoga com as suas próprias emoções, que entende e estuda a história das mulheres também, porque é muito difícil você conseguir entrar nessa outra esfera de pensamento se você não tem acesso a como essa opressão do feminino, como esse apedrejamento, como esse silenciamento, como esses homens gigantes com seus carregando os cadeados para poder cerrar a sexualidade das mulheres. Eu considero isso fundamental. Você tem vários pontos para trabalhar o feminismo, para que seja essa equidade entre o menino e uma menina, mas para mim, a relação amorosa de posse e o que você espera da mulher, ela é o ponto que eu tenho abraçado e trazido para mais perto. Se eu tenho que escolher um ponto, eu vou pelo ponto do amor. Eu vou como você encara a sua parceira no seu dia a dia e como você consegue explorar a sua liberdade e deixar a liberdade do outro, sem essa de territorialismo. Eu olhei para os olhos dele, abrilhantada pelo amor cintilante, e desejei, com todas as minhas forças, que do meu colo ao mundo ele aprenderia. Sentimento se expressa, fraqueza também é virtude. Lágrimas são humanas. A história das mulheres
se estuda, respeita e reescreve. O patriarcado sem cúmplices termina. Eu olhei para os olhos dele, embargada pelo medo ofegante, e agradeci com todas as minhas forças que do meu colo ao mundo ele também carregaria o exemplo, a ternura, a grandeza, a presença afetuosa do seu pai. Educação é aquilo que acontece enquanto você está lá teorizando para ele o que ele deveria fazer. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas eu vejo meninas, já mulheres jovens, já muito conscientes do seu discurso. E os meninos jovens, às vezes até inseguros diante dessa menina, porque eles foram criados. Eu falo assim, nós, minha geração, ou talvez a geração um pouquinho anterior à minha, criou suas meninas para jamais aceitar certas coisas. Criou as meninas para serem quem nós queríamos que elas fossem. Mas criou os meninos para gostarem de meninas como nós éramos. É por isso que, então, eu olho, esse meu olhar para o feminismo é um feminismo que dialoga, convida, interpela e questiona a formação e o valor dos meninos, como eles são criados, quem são esses homens, que expectativas nós colocamos neles. Tem uma frase que me guia muito na educação dos meus meninos. Fala assim, que o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. Se espremer direitinho, quase tudo cabe no imprensado das convicções e no silêncio das notícias. Enquanto o dia avança, as crianças estão brincando logo ali no tapete, montando peças coloridas. Quero sentar ao lado delas, mas não posso. A alma me pesa demais. Trato de rezar, as palavras me boicotam e não me resta senão a entrega torpe e passiva dos filhotes nos ninhos, bicos abertos apontados para o céu. Deus é mãe, entenderá. Tenho os olhos fechados quando ouço uma voz, longe e perto. A resposta que procuro? Aterrizo diante de um filho, o cadastro desamarrado, e Deus sou eu. Suspiro, a resposta que procuro. Sei amar em estridência as cordas do meu violão que o digam, mas não hoje. Sei amar na arquibancada, ampliando a escola que passa, mas não hoje. A Sapucaí está vazia, a pia cheia. Esprego as panelas com força e o chac-chac da bucha tem o ritmo da minha saudade. Talvez um dia eu desista, mas não hoje. Hoje, o amor reconheço na miudeza. Lá está ele. Imprensado, lá está ele. Entre convicções e notícias, lá está ele. Peças coloridas sobre o tapete. Quando você vê determinadas coisas, obviamente você não desvê mais, né? Elas vão com você. Essa costura que a gente, esse emaranhado de crenças que a sociedade, né, a religião, o Estado, as pessoas vão colocar de expectativas, a família em cima do que só são os símbolos da felicidade. Você fica querendo caber naquele negócio. Ai, não, então você... Não, eu não sei, mas estou em construção. E essa coisa de não me levar a sério, para mim, hoje em dia, tem sido assim, um mantra. O livro é esse diálogo amoroso entre três mulheres, em que uma levanta a outra, em que uma acolhe, em que uma abraça, em que não há julgamento,
né? É o retrato por si só do amor entre as mulheres, né? De um reconhecimento que a gente tem quando se olha profundamente feminino com feminino. A gente está conversando, tem briga aqui? Não. Tem você concordar, discordar? Esse é o livro. Se você olhar para ele, você vai entender que o livro concorda e dialoga, pergunta e responde. As conversas aconteceram naquele espaço. Tem momentos de mais raiva, de mais doçura, de mais paixão e de mais tesão. Essa trajetória está ali. Então, várias vezes acontecia essa coisa única, na minha opinião, né? Que é você escrever um poema, colocar ele na roda, de coração aberto, de forma não pretensiosa, e ser uma acolhida, ser acolhida pelas outras mulheres que você admira, e desse acolhimento, desse abraço, você ainda ganha um retoque, você ainda ganha, né, quando era o caso, uma palavra como sugestão, ou então ainda esse eco. Você escreve e logo depois vem um áudio com alguém lendo em voz alta o seu poema. Isso só dá vontade que vocês queiram escrever mais poemas. O pé no pedal, virando as correias do poema, faz subir da espinha à garganta o gosto acre do ninho vazio, o tempero esquecido da sua boca, o mistério das perguntas que ainda serão feitas por todas as grávidas abandonadas. É ali, girando o pedal, que agoniza em lava os tremores das palavras que diziam amor, sendo explodidas. A gente se mostrar sem capa dói e é arriscado. Então a maioria de nós sempre se protege e fala. É muito mais fácil falar em conjunto e falar em teoria do que falar em primeira pessoa das suas dores. A poesia é um grande espaço de libertação e é muito, mas muito poderoso a gente poder botar isso no papel. Só quem sabe degustar silêncios é capaz de compreender a vida a dois. Há silêncios harmônicos e silêncios dissonantes. Há silêncios ácidos e silêncios adocicados. Há silêncios graves e os que são estridentes a ponto de ensurdecer. Há silêncios densos, encorpados e foscos como vinho tinto. E há os que são leves, translúcidos, cheios de ar, outro entorpecer. Há silêncios quentes em que a gente se despe por instinto, e há os gélidos, dos quais é preciso se proteger porque fazem doer os ossos. Há silêncios de espada e silêncios de escudo, trombetas surdas do passado e do futuro. E há, por fim, os silêncios maturados, envelhecidos em convívio, decantados de sentido. Os silêncios que dizem quase nada, o que posto em espelho significa muito, e assim enfeitam a solidão nos dias em que está mais bonita. São os silêncios mais caros, apenas privilegiados o conhecem. São os silêncios mais raros, porque só o amor em paz pode oferecer. Uma percepção que eu vejo em comum entre nós três é a ideia de que você precisa namorar o tempo, né? Você precisa seduzir o tempo e se deixar seduzir pelo tempo. Quando você consegue isso, o tempo nos amacia, você perde o medo dele. Com o rosto no chão, sussurrar os segredos desse silêncio imposto, fazer do infinito papel, destino, útero, grito, e com a glote apertada, arriscando rouquidão, entregar na tosse seca o eco. Não.
Se o outro nos louva o silêncio, se não aventa o vasto em nós, com bordado cor de sangue, faremos coletivo casco renovado, voz a voz. No inverso da serventia fica o norte, ainda que fale de amor. Poesia é fio de corte. No instante seremos nós. Minha voz não é